E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou Vanderlei Fornari e sejam bem-vindos ao canal Master HQ. Nesse vídeo vou apresentar a saga Massacre de Mutantes, falando como foi a história, suas curiosidades e principalmente as consequências posteriores para os X-Men e todo o universo mutante da Marvel. Então se você gosta desse tipo de vídeo, curte HQs, se inscreva no canal, eu sempre estarei trazendo alguma saga, HQs narradas e mais conteúdo ligado aos quadrinhos. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like também. Então vem comigo conhecer a saga. Massacre de Mutantes foi lançado nos Estados Unidos em 1986. É uma das primeiras histórias em formato de saga do universo dos mutantes e também a primeira com o crossover entre os personagens. E a história fica flutuando em outras revistas além da dos X-Men, assim como na revista X-Factor, Novos Mutantes, Quarteto Futuro e o Poderoso Thor. Essa ideia de mostrar a mesma história, mas ocorrendo fatos diferentes nas várias revistas, teve seus pontos positivos e negativos, pois a Marvel possuía uma equipe de roteiristas muito boa, como Chris Claremont e Walter Simmons, que conseguiam dar corpo à história. E a arte das revistas também era muito boa, tendo como desenhistas Sal Buscema e o jovem promissor John Romita Jr. Mas como esse tipo de crossover entre os heróis era algo no início do universo Marvel, os pontos negativos ficavam por conta de um vai e vem na história desnecessário, assim como a inclusão de heróis que pouco participaram da saga, deixando uma impressão de que queriam colocar o maior número de heróis do universo mutante possível na saga. A história é extremamente violenta, com certeza uma das mais violentas do universo dos X-Men, mas a participação do Quarteto Futuro infantiliza um pedaço da história, deixando estranho, assim como a participação inicial do Thor, perambulando na cidade, indo jantar na casa de um velho amigo, brincando com as crianças dele. Isso tudo, na minha opinião, foi uma encheção de linguiça para tornar a história maior do que deveria ser. Os X-Men vinham em uma crescente de popularidade. Depois da fase de Chris Claremont e John Byrne, que alavancaram o grupo em meados dos anos 70, agora as revistas mutantes eram muito populares e se manteriam nessa crescente até seu auge, que foi os anos 90. A saga Massacre de Mutantes tem uma história simples, longe de ser complexa, mas ela mudou muita coisa para o futuro dos X-Men e também poderia ser chamada de Massacre dos Morlocks, já que são eles que sofrem esse genocídio. Os Morlocks são mutantes que possuem deformação corporal, ou seja, visivelmente são identificáveis como tal. E como nesse período que se passava a história, a intolerância por parte dos humanos contra os mutantes estava numa crescente muito grande. Então, restava a eles morar em túneis abaixo da cidade, criando uma enorme comunidade. Em um acontecimento não muito distante, quando os X-Men tiveram contato com eles, Tempestade desafiou Callisto, a líder dos Morlocks, e a venceu em um duelo, passando assim a ser líder dos Morlocks e dos X-Men simultaneamente. O massacre começa quando um grupo denominado Carrascos são enviados para fazer um trabalho, que seria matar todos os Morlocks. De início da saga não sabemos o porquê, mas no final da história fica evidente o envolvimento de um vilão até então desconhecido, mas que viria a ser um grande inimigo dos X-Men, Senhor Sinistro. Por ser um geneticista, ele acreditava que os Morlocks eram uma aberração para a raça mutante e deveriam ser exterminados. Dessa forma, ele envia os Carrascos para fazer o trabalho. Não é nos revelado nessa história, mas futuramente temos a informação de que quem juntou o grupo de caçadores de Morlocks foi um futuro membro dos X-Men, Gambit. Os Carrascos perseguem Morlock até seu esconderijo, eliminam ela e começam um massacre sem dó e nem piedade. Com o pretexto de que odeiam os mutantes, com exceção deles mesmos, pois também são mutantes, eles fazem um banho de sangue nos túneis. De início não percebemos, mas o grupo de extermínio não atacou em uma frente única, e sim dividido em grupos para alcançar uma área maior. Aqui a história começa a mostrar ângulos diferentes do mesmo evento. Começamos com o X-Factor, que a princípio seria um grupo de caçadores de mutantes, mas isso era só um disfarce para o grupo, que é formado pelos antigos X-Men originais, Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Fera e Anjo, que após a saga da Fênix, formam o grupo e vivem a farsa de caçar mutantes, quando na verdade eles localizam e ajudam. O grupo é financiado secretamente pelas empresas de Warren Worthington III, o Anjo, que depois isso é descoberto e exposto na mídia, colocando em xeque a identidade e a verdadeira motivação do grupo. O X-Factor entra para a saga quando o mutante que estava sob seus cuidados, Rusty Collins, está sendo perseguido pela atual Força Federal, formada pela conhecida Irmandade de Mutantes, mas agora sob as ordens do governo. Os dois grupos se enfrentam no parque da cidade, e Rusty foge para os esgotos. Outro mutante também com poderes sensitivos, Artie, sente que acontece a Rusty e foge do QG do X-Factor para encontrá-lo. Na sequência da perseguição por parte da Força Federal e a tentativa de salvá-lo, os dois grupos vão para os túneis, onde se confrontam novamente. Mas Sina, a mutante vidente, consegue prever o perigo que existe ali e fala que só existe morte em suas visões. Então, o grupo abandona a batalha e foge. Rusty fica muito ferido no meio do confronto e precisa ser retirado dali. Porém, eles percebem que Art também desceu os esgotos e precisa encontrá-lo. O Anjo sai dos esgotos para levar Rusty e os outros encontram os Carrascos, que estavam exterminando os Morlocks.
outra batalha começa, entre os Carrascos e está Dentes de Sabre, e é aqui nessa saga que ele realmente dá as caras no universo dos X-Men. E o personagem é apresentado como uma fera mortal que possui poderes parecidos com os de Wolverine. E também nessa história vamos saber que ele possui um passado com Logan, o que viria a se tornar seu inimigo número 1. No confronto, o X-Factor a muito custo consegue vencer e fazer os Carrascos recuarem, mas com exceção de Jean Grey, Ciclope, Fera e Homem de Gelo ficam muito feridos. Jean leva eles para se recuperarem no complexo, e o Anjo retorna aos túneis para procurar o mutante perdido, Hart. Ele encontra, mas também encontra os 3 Carrascos, Vertigem, Arrasa Quarteirão e Arpão. Sem muita mobilidade com suas asas nos túneis, ele é facilmente detido pelos vilões. É espancado e pregado na parede por arpões. Essa parte da história com certeza é a que fica marcada na mente dos leitores e de todos os fãs de HQs. Quando se lembra dessa saga, é essa imagem que vem à mente, principalmente porque é através desse ato que a vida do Anjo muda para sempre, como veremos mais pra frente. Em meio a esses confrontos, existe uma pequena interferência de um mutante que viria a se tornar o principal inimigo dos X-Men, Apocalipse. Ele começa a recrutar seus cavaleiros, e a primeira é Pestilência, uma mutante Morlock que estava prestes a ser eliminada pelos Carrascos. Apocalipse interfere e oferece a ela a chance de ser sua primeira cavaleira. Vendo a história pela parte dos X-Men, lembrando que apesar dos acontecimentos serem simultâneos entre as equipes, até o final da história, X-Factor e X-Men não se encontram frente a frente literalmente, somente no desfecho isso ocorre. Os X-Men nesse período estavam sob o comando de Magneto, pois o Professor Xavier estava fora do planeta se recuperando. O grupo também estava ainda abalado com confrontos contra um robô caça-mutante, Nimrod, e também do combate contra o Clube do Inferno. Wolverine estava ainda se recuperando e Noturno havia sumido. Ele estava com dificuldades para se teletransportar. No instituto, os X-Men dividem espaço com os novos mutantes, que também eram liderados pelo Magneto. Sem o professor, Kit modificou o cérebro para que outros telepatas pudessem usar e ter uma maior amplitude de busca por mutantes. Dessa forma, conseguiram localizar o Noturno, e assim Kit, Colosso e sua irmã Eliana o salvaram de um grupo de humanos hostis que estavam o atacando. O cérebro teve mais utilidade com Betsy Braddock, irmã de Brian Braddock, o Capitão Britânico. De início, ela era apenas uma integrante do Instituto, oficialmente não fazia parte dos X-Men. Lembrando que nesse período, o grupo de mutantes passava por uma reformulação com a chegada de novos integrantes, como era o caso de Vampira, que recentemente integrou o grupo. No momento em que todos na Mansão X estavam se recompondo do último confronto e se reorganizando, o massacre acontecia nos túneis dos Morlocks, onde os Carrascos, Caçadores, Scalpo, Maré Selvagem, Arrasa Quarteirão, Arpão, Arco Voltaico, Vertigem, Dentes de Sabre e Embaralhador eliminavam todos os Morlocks. Depois de Tempestade assumir a liderança do grupo de mutantes deformados, os seus túneis foram ligados ao centro da cidade até o subterrâneo do Instituto Xavier, e foi ali que um dos Morlocks quase sem vida conseguiu chegar para pedir ajuda a Ororo e seus X-Men, que imediatamente vão aos túneis principais e se deparam com a Carnificina, onde dezenas e dezenas de Morlocks foram assassinados. Nesse momento, os Carrascos haviam se separado, e um dos grupos ataca os X-Men, e a batalha é violenta. Um dos dois grupos se feriram, mas Colosso foi ferido gravemente, assim como Kit, que teve uma lança energizada transpassando seu corpo, o que deixou a mesma com sequelas. Ela não conseguia se materializar o seu corpo, ficando praticamente como uma fantasma. Noturno quase foi morto por Maré Selvagem, e é nesse momento que temos mais um acontecimento marcante. Colossus, mesmo ferido, reúne forças e de modo vingativo quebra o pescoço de Maré Selvagem. Ele, que sempre foi um gigante pacífico, lutava apenas para defender seus aliados, mata de forma cruel seu adversário, e teria matado outros se eles não fugissem. Dessa forma, mesmo com muitos feridos, os X-Men vencem e fazem os Carrascos fugirem. E assim começa o êxodo dos feridos pelos túneis até o Instituto Xavier. Para tratar deles, são dezenas de Morlocks sendo levados, e na mansão são criadas enfermarias em todos os espaços possíveis. E é aqui que entra talvez a participação mais importante dos novos mutantes, que sob o comando de Magneto, começam a ajudar efetivamente. Illyana se teletransporta e busca na Ilha Muir Moira MacTaggart para ajudar no tratamento dos feridos. Depois os novos mutantes, desobedecendo as ordens, acabam descendo nos túneis e são surpreendidos por um de seus membros, Warlock, que parecia que estava possuído por outra entidade. Illyana os tira de lá e essa história fica mais para frente para se desenvolver em suas revistas solos. Como disse anteriormente, eles participam brevemente da saga, mais para aumentar o número de personagens do que realmente relevantes para a história. Enquanto os feridos eram tratados nos túneis, Wolverine ficou para trás. Sob as ordens de Tempestade, ele deveria capturar um dos Carrascos vivos para interrogar e descobrir por que aquela matança. Logan, nesse momento, anda em meio a uma imensidão de corpos desfalecidos. Então ele sente o cheiro familiar que são dos X-Men originais, o X-Factor, que estava ali, conforme já mencionei anteriormente, e a passagem deles pelos túneis e os confrontos com os Carrascos.
Mas ele também sentiu um cheiro que achou que estivesse enganado sobre quem era, mas não estava. E nesse momento podemos ver o primeiro real confronto entre Wolverine e Dentes de Sabre nos quadrinhos. Porém, Logan percebeu que um Morlock muito importante está sobre as garras de Dentes de Sabre, curandeiro, e ele seria muito útil na enfermaria do Instituto. Wolverine engana Dentes de Sabre na batalha e derruba uma parede que separa os dois. Assim ele salva o Morlock e leva ele até o Instituto, que nesse momento tinha Magneto tentando salvar Colossus, que não saía de sua forma blindada, porque senão seu corpo não resistiria aos ferimentos. Magneto usa seus poderes de manipular metais e restaura Colossus a nível celular, porém ele fica sem poder se mexer por muito tempo, imóvel quase como uma estátua. Nesse mesmo ponto da história temos a participação de Thor. Ele estava na cidade visitando um velho amigo humano, quando é avisado por sapos, isso mesmo, sapos, porque em uma história passada Thor havia virado um sapo, e nesse período fez amizade com esses anfíbios, e o avisaram do massacre que ocorria nos túneis. Ele vai até lá e se depara com uma figura do anjo pregado na parede e sendo torturado. Então ele entra no confronto com 3 carrascos, Arasa Quarteirão, Vertigem e Arpão. Porém, eles não são pares para o Deus do Trovão, e fogem. Thor resgata o anjo e o mutante Heart, e vão deixando o lugar. Porém, Arasa Quarteirão não ficou satisfeito em ter sido derrotado daquela forma, e volta e ataca Thor de surpresa, pulando em seu braço e quebrando. Isso é algo totalmente anormal, mas o Deus do Trovão estava amaldiçoado por Hela, que deixou seus ossos quebradiços. Então Thor não teve escolha, usou o Mjolnir e matou o Arasa Quarteirão. Conduzido pelo pequeno Heart, Thor carrega o anjo até a saída dos túneis, onde encontra Ciclope e Jean. Ele entrega o mutante gravemente ferido para os dois, que o ajuda fazendo uma tala para seu braço quebrado. Depois, Thor resolve dar um funeral viking para os Morlocks mortos, e usa seus poderes para incinerar os túneis, dissolvendo os corpos. Antes do ato final da história, ainda tivemos de relance Apocalipse recrutando mais 2 cavaleiros, Fome e Guerra, e o quarto viria em seguida, pois o Warren Morticum III foi muito ferido, e os médicos não tiveram outra opção senão amputar suas asas, já que as mesmas estavam necrosando. Nesse cenário desolado e quebrado, o anjo acaba sendo uma presa fácil, e na saga seguinte, A Queda de Mutantes, ele viria a se tornar a Morte, o quarto cavaleiro do Apocalipse. No ato final da saga, quando o pesadelo parecia ter ficado para trás, Dentes de Sabre invade a Mansão Xavier. Paz Locke percebe o intruso, se utilizando-se do cérebro, mas a mente do Selvagem foi demais para ela, e ela quase perde os sentidos. Dentes de Sabre ataca a vampira e tira ela de combate. Quando Betsy tenta avisar os X-Men, Dentes de Sabre ataca, mas antes de conseguir matá-la, Wolverine aparece, e agora sim temos uma luta sangrenta entre os dois, digna do confronto que ao longo de décadas os dois protagonizaram. Paz Locke aproveita a distração de Dentes de Sabre no confronto, invade sua mente e descobre os planos e o verdadeiro mestre por trás do massacre. A luta termina com Wolverine e Dentes de Sabre caindo no lago, e Logan não localiza mais seu rival, que some. Foi nesse ato que os X-Men aceitam Paz Locke no grupo oficialmente. Como eu havia mencionado, essa saga resume-se em um confronto entre os Carrascos, os X-Men e o X-Factor, nos túneis dos Morlocks após o massacre desses mutantes, mas ela encorpa todo o universo dos X-Men para o que viria a seguir. Por esse motivo, ela torna-se tão importante. Se você ficou até agora, quer dizer que você gostou do vídeo. Deixe seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou estar sempre trazendo conteúdos parecidos como esse. Até mais, pessoal!